Olá, para você que acompanha a gente em nossas redes sociais, a partir de agora, o nosso contra-ataque desta semana vai conversar aí sobre as principais pautas do mundo esportivo. E comigo aqui hoje, Francinito Loureiro e Marcos Monturil. Você também pode acompanhar essa reprise a partir das 10h40 na TV Meio Norte. Quer rever? Vai lá no nosso canal, no YouTube, no Meio Mais, e lá tem a barrinha lá do contra-ataque. Gostou do nosso conteúdo? Marca lá, dá o okzinho, dá o joinha, dá o like e assina aí a nossa notificação para toda a atualização do contra-ataque. Você está acompanhando. E hoje nós vamos tratar do Brasileirão, que voltou aí depois da data FIFA, e nós vamos conversar aqui hoje sobre a parte de cima e a parte de baixo da tabela do Brasileirão. Parte de cima, parte de baixo. Parte de cima, Aí nem aquela história do João Grilo no Alto da Compadecida, né? Tô cansado de ficar rico, ficar pobre, ficar rico, ficar pobre. Na parte de cima, na parte de baixo, na parte de cima. Quem já tá acostumado, todo ano é a mesma coisa. eu tô sempre no térreo pro subsolo. O Francisco já tá É a acostumado mesma pegar coisa. A cobertura, né? Pra cobertura. Loft. Cada um no seu andar, a gente já tá acostumado. Bom, por falar em andar, vamos começar aí pela parte de cima do Brasileirão, que tem aí Flamengo como Vou líder. beber água, com o Francisco, vou beber água ali. Vai beber água. E aí, a gente vai começar com a parte de cima. Flamengo, Palmeiras e aí um novo Cruzeiro na parte de cima. Bom, bora começar pela rodada, pelo Campeonato Brasileiro como um todo, né? Porque o torcedor tava com saudade do Brasileirão. A data FIFA é legal porque tem seleção brasileira, mas há muito tempo o torcedor gosta mesmo do clube. A seleção brasileira passou a ser segundo plano para a maioria dos torcedores. Então, quando tem data FIFA, todo mundo sofre, tem saudade, chora para ver seu clube, seu time do coração em campo novamente. Então, tivemos nesse final de semana a 23ª rodada, 9 jogos, na verdade, tem um hoje, né? Cruzeiro e Bahia e Cruzeiro. Eu gosto da data FIFA. Bahia e Uns dias sem Cruzeiro. sofrer, eu gosto. Sem ver o Vasco jogar, eu Eu gosto. não gosto. Eu gosto. Então, a gente teve essa 23ª rodada. Eu acho que foi uma rodada muito legal, muitos gols no começo do jogo, no decorrer, no final do jogo. Francisco, Tivemos gols, para. muita emoção, lances polêmicos como sempre. Teve um lance também que para mim é uma falha da parte da saúde do jogador, do cuidado com a saúde dos jogadores, que foi o lance do goleiro do Santos, o Brazão, Gabriel Brazão, que teve uma contusão ali na cabeça, um galo, um famoso galo, permaneceu em campo para mim erradamente, né? Deveria ter saído de campo, mas enfim, tivemos tudo isso e na parte de cima zero surpresas. Flamengo subiu a serra, foi a Caxias do Sul, dominou o Juventude, irritou os adversários, fez um grande jogo mais um, quebrou um tabu de 28 anos, que não é fácil, que não vencia lá no Alfredo Jaconi em Caxias do Sul, estado de Juventude, e aí se consolidou ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro. Palmeiras também fez um bom jogo, um jogo impressionante, conseguiu golear o Internacional, mas eu acho que o Palmeiras ainda tem margem para evoluir. Eu estava observando o jogo do Palmeiras. Meu pai do céu, Palmeiras em crise. O Palmeiras está muito bem. Não está em crise, está muito bem, mas eu acho que pode evoluir. Palmeiras, por exemplo, é o 5º mandante do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro. Depois da eliminação pro Corinthians, Palmeiras não perdeu mais. Flamengo, Bahia, Cruzeiro e Mirassol estão à frente do Palmeiras no critério mandante, como mandante, melhor aproveitamento como mandante. Então o Palmeiras tem margem para evoluir, alguns jogadores chegaram agora, Andrés Pereira fez sua estreia, bom jogador, ótima aquisição para o Verdão, mas enfim, eu acho que essa disputa Palmeiras e Flamengo vai se polarizar, vai se continuar até o Palmeiras final. é meu herói, Palmeiras é minha esperança para combater as forças do mal aí. Mas eu acho que o Bateu Flamengo Darth ainda Vader é aí. favorito. A gente tem aí uma rodada, como você bem citou, Francinito, hoje, que é Bahia e É Cruzeiro. complemento da É rodada. complemento da rodada. Foram 9 jogos. E no fim de semana, detalhe, hoje é o fechamento. olha como é que tá aqui hoje, só para vocês verem como é que esse jogo vai estar muito importante para essa rodada, para essa posição. O Cruzeiro é o 3º colocado com 44 pontos. Joga fora de casa contra o Bahia, que é o primeiro fora do G4. Perdeu a posição para o Mirassol, né? Se vencer, se o Bahia vencer, ele volta para o G4. E o Cruzeiro, se perder para o Bahia, permanece em 3º E colocado. se vencer, volta a Sinceramente, vice-liderança. É a vice-liderança, mesmo que exatamente. o Cruzeiro vença, eu não consigo acreditar que o Cruzeiro acompanhe o ritmo de Flamengo e Palmeiras. Eu tenho dúvidas até se o Palmeiras acompanha o ritmo do Flamengo, que eu acho que o ritmo do Flamengo é o mais intenso. Mas eu acho que o Palmeiras tem bagagem para isso, tem cacife para isso.
o Cruzeiro, eu não consigo imaginar, posso ser surpreendido que o Cruzeiro vai acompanhar o ritmo de Flamengo e Palmeiras. O que é que eu acho desse campeonato? Eu acho que ele vai ficar mais, o Campeonato Brasileiro, ele tá mais divertido, tá mais interessante da parte de baixo da tabela do que da parte de cima. A parte de cima, bacana, flamenguistas e palmeirenses ali vão brigar pelo título mais uma vez, mais do mesmo. Vai ser aquele jogo disputado no detalhe ali entre os dois, quem errar menos vai ser campeão. A parte de baixo tem muito time de camisa, tem muito time grande ameaçado. Atuações muito próximas uma das outras. Vasco, Grêmio, Atlético Santos. Mineiro, Santos. Outros times que não estão tão ameaçados, mas estão se aproximando ali, como o Fluminense, Atlético Mineiro, Grêmio. o Corinthians ainda não está totalmente livre, o Grêmio bem com a corda no pescoço. Atlético Mineiro. Então, e fora isso, você tem as potências do Nordeste, ali você tem Vitória, Sport, quem é que eu estou esquecendo? Enfim, você tem Fortaleza, você tem muito Ceará. time, você tem muito time de camisa pesada brigando para não cair. Então eu acho que o tempero na parte de baixo da tabela, ele é mais interessante. Tá mais emocionante, Porque a verdade é essa. essa Tá mais briga emocionante. mais do mesmo na parte de cima. Monturio, só complementando a tua informação, já que você falou em questão de números, né? O primeiro fora da zona de rebaixamento é o Santos com 23 pontos. Aí vamos O lá. Vasco também tem 23, né? Hã? O Vasco também tem 23. Aí vai. Santos, Vasco com 23, Um jogo a menos o Vasco. Grêmio 25, Atlético Mineiro 25, Atlético Mineiro 25, Internacional 27, Ceará 27 e Fluminense 28. Eu tava reparando que do 5 décimo pontos. colocado pro primeiro time da zona são 6 pontos. 5. Não, o décimo colocado, é o sim. Fluminense, se eu não me engano. É o Tem Fluminense, que é 28 pontos. São 6 pontos do décimo colocado pro primeiro time dentro da zona. Então, essa turma... São eu 2 não- jogos só, né? Obviamente, eu não tô dizendo que o Fluminense tem time pra cair. Eu acho que o Fluminense não tem time pra cair. Mas eu tô falando que em termos de pontuação, Tá tá tudo... embolado. Enquanto você tem na parte de cima da tabela Palmeiras e Flamengo e um pouquinho de Cruzeiro que descolaram do restante do campeonato, na parte de baixo da tabela tá todo mundo junto e misturado, como diz a história. É um campeonato que nas rodadas finais tende a ser mais emocionante na parte de baixo do que na parte de cima. Eu acho só que alguns clubes decepcionam demais nesse Campeonato Brasileiro. Vamos citar aqui a dupla Grenal, que aliás faz o clássico nesse fim de semana, né, pelo Campeonato Brasileiro. próximo final de semana. Vamos ter Grenal aí mais um. Porque são times que tradicionalmente fazem Que tem um umas bom boas investimento. campanhas, que tem um bom investimento internacional. Até o Trouxe Grêmio. grandes jogadores. O Grêmio trouxe agora... Aliás, deu uma melhorada nessa janela para tentar dar um salto na tabela de classificação. É uma campanha muito ruim. Acho que passa muito também pelo treinador, que é um treinador que não tem feito bons trabalhos, que é o Mano Menezes nos últimos anos no futebol brasileiro, mas o Grêmio entende que ele tem uma identificação e tem mesmo com o clube, por isso o contratou, mas não vejo nesse momento o Grêmio com poder de reação no Campeonato Para Brasileiro. mim, dos grandes é o mais ameaçado. O jogo contra o Mirassol mostrou isso. O Mirassol jogou um Em termos de jogozinho protocolo bola e jogada. venceu por 1-0 lá no estádio do Grêmio, na Arena do Grêmio. Então, eu acho que é um Fez o time que dever de casa, muito né? ameaçado. Aquele meu desafio do primeiro técnico a cair, eu ainda mantenho a opinião de que dos técnicos ameaçados dos times grandes, o mais próximo de cair é o do Grêmio. Depois que eu falei aquilo, caiu do Santos na goleada, né? Naquela goleada Eu do acho que Vasco. agora o Roger Machado do Inter também passou a ser muito também ameaçado. tá muito ameaçado. Essa goleada Muito. que o Palmeiras sapecou E a lá no sequência Palmeiras, é muito no ruim. Inter 4-1. A eliminação ridícula pro Flamengo, sem demonstrar a menor reação. A sequência de Brasileirão é muito ruim do Inter, então eu acho que hoje talvez o Roger esteja mais ameaçado ainda. A eliminação Porque da Copa do Brasil pelo Fluminense também, da forma que foi, perdeu 2 jogos em casa. Eu ia botar o Diniz como ameaçado, mas, bicho, se você escutar os vascaínos, o sentimento é uma porcaria, mas quem é que a gente bota? Então, eu acho que o Diniz talvez sobreviva, mais pela falta de opção do Vasco. O trabalho do Diniz, ele é um trabalho ruim. E não adianta a gente ficar passando pano. Eu sinto, às vezes, uma boa vontade muito grande da imprensa com o Diniz, uma passada de pano muito grande da imprensa como um todo pro Diniz. A imprensa gosta do Diniz, primeiro porque ele parece ser uma boa pessoa, um bom caráter. Segundo, porque ele tem um jeito diferente, um estilo de jogo diferente. Para quem tá olhando de fora, o futebol enquanto diversão, é bacana ver os times do Diniz em campo, porque são times ousados, que tentam sair jogando. Para quem é torcedor, é o inferno na terra. É o inferno na terra, é um pânico. Muito arriscado. É né? assim, a impressão que eu tenho do Vasco, do Diniz, é que há um decreto no vestiário que diz assim, vocês são obrigados a sair dando toquinho, mesmo com a iminência do gol adversário. Não importa, façam assim mesmo, e isso não entra na minha cabeça. Eu quero que meu time saia jogando? Quero.
Mas eu não quero que isso seja um decreto de vida ou morte, como eu sinto que às vezes é no Vasco. Quando não der, dá chutão. Coisa mais fácil do mundo é você jogar contra o Vasco e você começar a coçar a defesa do Vasco, porque cedo ou tarde eles vão dar o ouro. Vão dar o ouro. É uma certeza matemática. Para de rir, ostenta. Para de rir. eu Isso acho- não é pra rir, é um assunto sério que nós estamos mas olha, falando Marquinhos, aqui. você tá exagerando. Não, tô exagerando. Ah, tu tá me zoando. Eu tô Não, exagerando. porque, Tu na assistiu o último verdade, jogo? Eu tô Não, eu exagerando. assisti. Ah, para. O Diniz insiste no modelo de jogo dele, a saidinha de bola lá qualificada. Não tem jogadores para isso. E ele quer Complicado, fazer o elenco é um limitado. time bom na série de bola. Ele tá insistindo, pode estar errando. Mas na quando não escolha. dá, Mas, Francisco, dá um gente, chutão, o Vasco não velho. tem elenco. Até o time Diniz do Guardiola. não pode tirar leite de pedra. Bicho, Não até dá. os times do Guardiola evoluíram com o tempo. O Guardiola Mas é o maior não técnico dá, do meu planeta. amigo, pro Ele Diniz entendeu tirar que muita coisa precisava daquele evoluir elenco. o jogo dele, porque os caras começaram a marcar o jeito do Barcelona de jogar, começaram a vencer jogos do Barcelona. Ele entendeu isso e foi mudando, adaptando. Eu ia falar um palavrão. Olha, O inferno do é Fernando você- Diniz não adapta a forma dele de jogar. Você tá sendo injusto com ele, porque o Diniz... ele Eu não precisa- acredito no que eu estou ouvindo. É deboche. Eu Escute, não é o seguinte, acredito no que eu estou ouvindo. Vamos aos fatos. Posso ir aos fatos? Por favor, Diretamente apresente a, aos fatos? apresente a sua defesa. Quem é semifinalista na Copa do Brasil? Tu tá de deboche com a minha O cara. Vasco está lá. O Vasco merece Tu tá estar de lá? deboche com a minha Talvez cara. nem merecesse. É trabalho do treinador. O treinador não tem elenco para brigar por coisa Sabe qual é o maior problema no do Campeonato trabalho? Brasileiro? Pontos corridos. Sabe qual é o problema do Passa o trabalho do microfone pra cá de treinador? novo. O Diniz, ele faz um jogo bom e 5 ruins. Aí nesse um Se jogo exalta bom, quando ele fala não do já Diniz. torcida. Calma, deixa eu concluir meu raciocínio. O Diniz, no Campeonato Brasileiro, ele não tem elenco para levar o Vasco brigando jogo a jogo. É assim mesmo, vai ser assim um jogo bom, um jogo ruim, um jogo bom, um jogo Não. ruim. Já no Um jogo campeonato, bom, 5 ruins. já na Copa do Brasil é diferente, é mata-mata. O Diniz pode fazer uma estratégia que dê certo, o Vasco pode chegar à final. O Vasco está contra o Fluminense na semifinal da Copa do Brasil. Então, ele tem seus méritos, tem suas qualidades. Agora, o elenco do Vasco não oferece. O cara tá tirando leite de pedra, um elenco limitado. um Para elenco que com tem isso, um essa sistema desculpa defensivo acabou. ruim. Essa desculpa Não, acabou. acabou. Os Quem foi que reforços trouxe chegaram. agora? Os reforços chegaram da zaga, chegaram. O Vasco tem boas opções do meio pra frente e tem. Não, os reforços O meio chegaram. campo do Vasco é Matheus Cocão. Ele é reserva, Francisco. Ele é reserva. É um jogador que o Vasco Ele é tem. reserva. O Vasco, Diniz pode fazer o alguma Vasco coisa não com o time perdeu dele? o jogo, o Vasco não empatou o jogo por causa do Matheus Cocão. Isso é uma bobagem, uma falácia. O último lance do jogo foi o Paulo Henrique, jogador mais regular do Vasco, que deu ouro. Ah, são falhas individuais. Falhas individuais num padrão coletivo de erros. Para de falar de elenco. O Vasco não tem um Você elenco ainda tem a inferior possibilidade ao do de Mirassol. levantar um título na temporada, que é a Copa do Brasil. Não tem com um o elenco Diniz. inferior ao do Mirassol. O elenco do Vasco é melhor do que o elenco do Mirassol. Olha o que o Mirassol tá fazendo. Não, acho que não. O Acho que Va- se quem equiparam. Quem Se é equiparam. os jogadores? Quem são os jogadores do Mirassol que são melhores jogadores do Vasco? O Vasco tem jogador de nome, mas jogadores coletivo. antigos, jogadores já em fim de coletivo. carreira. Futebol é um esporte coletivo, não é um esporte individual. Parem de passar pano pro Diniz. Esse aqui não, porque esse aqui tá debochando mesmo. Não, Quando o Diniz foi anunciado, ele Desafio A partir de agora, no sentenciou contra-ataque, a- o momento do deboche. tem deboche, tem. O Eu Vasco acho que tem jogadores para estar numa situação melhor. do olha, que você tá. não pode puxar é o só assunto jogador. Vasco, que o Marquinhos se exalta. Só tem um pior do que o Vasco. Cadê minha água aqui Só hoje? Não, tem botar um- minha água aqui Só hoje. tem um que é pior do que o Vasco. Só tem um que é pior do que o Vasco. Você sabe. Você quer ver ele doido? Espera, você sabe qual foi a última vez que o Vasco ganhou um título nacional? Você sabe, Marquinhos? Tempo para ele! 11, Copa do Brasil. Isso, tá com 14 anos, né? Só. 14 anos. E agora o Vasco tem a possibilidade de ser campeão da Copa do Brasil. São 4 jogos para isso. Os 2 das semifinais Eu e quero ganhar a final. provavelmente os 2 da final, né? Eu São tenho que ganhar 4 essa jogos. celebridade, bicho. Não é E o possível. Vasco da Gama, sem o Diniz, não teria condição de chegar a sonhar com a Copa do Brasil. E agora tem. Bora E mudar tem de- mesmo. Bora mudar de assunto, não. Porque o Vasco tem um time Vou perder a cabeça, limitado, Francisco. mas tem um treinador estrategista. Agora, precisa de elenco. Não dá para o Vasco querer sonhar em chegar ao final do Brasileirão no G4, falar sei do lá. Mengão, vai vai brigar falar do até Mengão o final, brigando para não ser rebaixado. Essa é a sina do Vasco Vai falar no do Mengão, Campeonato Brasileiro. tem? Mas na Copa do Brasil, o Vascão tem chance. Só tem um assunto que deixa o Montril mais zangado do que Não deixa as ninguém derrotas- falar, rapaz. as derrotas do Vasco. Ele já tá tomando aqui o remédio, a gente tirou a câmera. ele já Botaram tá- minha água aqui hoje. Não, mas você tomou o comprimido. foi Água assim, com açúcar. Engoliu, foi no seco, o comprimido. Porque só tem... Eu acho que passa muito pelo empate contra o Ceará. O Vasco tá ganhando no último minuto, o Ceará empata Chutão, 2-2. velho. Um jogador a mais, último Ah, lance meu do Deus jogo, do um céu. chutão, virou. Aí vão botar o culpa Tem do Paulo coisas Henrique. que acontecem só Paulo Henrique com o tem crédito, Vasco. rapaz. Paulo Henrique tem crédito. O Vasco tomou aquele empate porque tinha condição de liquidar aquele jogo e não liquidou. Quem não faz, leva.
Rapaz, era pra ter cuidado do jogo. Não esperar por uma bola, porque tem a maldição, né? Tem uma A bola cabeça de bandida. jumento enterrada ali em São Januário, que a maldição tá grande. Mas não era pra ter contado com dado sopa pro azar ali no final. Chamar um canal de E investimento. olha, o próximo adversário do Vasco, quem é? Quem Não é? quero Quem falar é? sobre esse Quem é? assunto. Não quero falar sobre Daito esse Meirelles, assunto. Não quero Flamengo. falar sobre esse assunto. Teremos É. clássico carioca. Não quero falar sobre O isso. clássico dos milhões. Eu não assisto. O jogo será Eu não domingo. assisto. Flamengo Cinco e e meia. Vasco. Mando de campo do Flamengo. No Maracanã o jogo. Não vou Porque o assistir. primeiro jogo, o Vasco Eu vou sabiamente... propor um desafio aí pra vocês Levou assistirem esse jogo. Pô, desafio pro sua madrinha. Eu vou assistir Ei, esse jogo próximo. porra nenhuma. Ei, rapaz, ó, vamos assistir o jogo juntos. Vamos, E aí nós vamos fazer As os reatos. reações, as reações. Daito É, Meirelles, react. há quanto tempo eu não assisto um Flamengo e Vasco? Há uns 7 anos. Mas o último Te saiu juro por 0x0, Deus, viu? Te juro por Deus. Eu O não último assisto. jogo Flamengo não e bote Vasco Deus no pelo meio dessa Brasileirão. Deixa eu Não, contar não. essa história. Eu não assisto o Flamengo e Vasco há cerca de 6, 7 anos. Que Foi isso? Foi uma decisão que eu tomei em prol Torcedor da minha- covarde. em prol- pode chamar de covarde, de torcedor fraco, pode chamar do que for. Eu fiz isso em prol da minha saúde emocional, da minha saúde mental, da minha sanidade mental. Eu não assisto. E quando eu vejo o retrospecto desse confronto, eu vejo que eu tô certo. Se eu tivesse assistido os jogos nesses últimos 6, 7 anos, talvez eu não estivesse aqui conversando com vocês. Eu fiz certo, eu tomei uma decisão certa na minha vida. Já estaria e vou manter ela. internado, né? Há muito tempo, né? Eu não tinha O aguentado, Vasco, não. no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, no primeiro turno, o Vasco levou o jogo para o Bora Engenhão, falar da Newton Libertadores? Santos, Vasco tá na Libertadores, tapetinho, não, bora. gramado sintático, o Vasco conseguiu arrancar um 0x0. Só que dessa vez o jogo será no Maracanã, o mandante é o Flamengo. Então, possibilidade aí de derrota São do dois Vasco é assuntos que me grande, perseguem, mas é Vasco e clássico, Neymar. Marquinhos, é Eu não clássico. ia falar, Não, falar do Neymar. eu não ia falar, Pode porque assim, acontecer. toda vez ele diz assim, pô, O Vasco é Neymar. toda só vez. fala Neymar, não sei. Por isso que ele disse assim, ó, só tem dois assuntos aqui que deixam o Monteiro louco. Um é o Vasco, o outro eu não vou comentar. Ele mesmo se entregou. Não, é- Neymar decepcionou mais uma Não, vez vai falar de ontem. Neymar. Lá na Decepcionou rádio, na hora que o mais Kilson me vê, ele, o Neymar nem jogou ontem. Só para Esquece o completar, Neymar. jogou ontem. Pelo Jogou amor. ontem o Não, eu tô Neymar e não falando- jogou bem. Mais uma vez, culpou o gramado sintético Bora lá da falar da Arena MRV Libertadores, do bora? Atlético Mineiro. Tá acabando a live. Mas no momento que ele tinha condições de ajudar o Santos, ele errou, ele falhou, ele não foi bem. É só Teve uma bola isso, tocada não tem pelo mais Lautaro jeito. Martins, cara a cara ele fura. E o Santos Vou está ficar jogando brigando joguinho contra aqui o no meu Vasco celular para não aqui. ser rebaixado. Então o Neymar não está bem e depois do jogo, mais uma vez, conseguiu achar uma desculpa. Eita, Diz que morri. o problema foi o gramado. O gramado sintético diz que é um M. Ele tá né? jogando. Eita, morri. Ele tá jogando aí criptomoeda, pra ver se ele arrecada um Pois é, o recurso aí. Neymar, como sempre, justificando as falhas, o Caraca, momento mas dele Neymar, ruim. vocês me Tá falam. errado, não tá jogando bem, nem merece ser convocado pelo Ancelotti para a seleção. Podemos falar da Libertadores? Libertadores não tem Vasco. Não tem, correr esse risco de ver o Vasco perdendo na Libertadores. Vai falar de Libertadores? Tem Libertadores agora meio de semana, né? Pode Semana falar. tem as quartas de final. O Brasil está sendo representado por 3 tricampeões, Flamengo, São Paulo e Palmeiras. Os 3 buscam o tetracampeonato. Não será fácil, até porque 2 desses brasileiros, São Paulo e Palmeiras, podem se encontrar nas semifinais, né? Caso o São Paulo passe pela SDU, o Palmeiras passe LDU. pelo River Plate, LDU, desculpa, e o Flamengo está no outro lado da chave, encara um mini campeonato argentino, porque o Flamengo tem agora Estudiantes. Estudiantes e depois, se Se passar, passar, vai ter o vencedor de Vélez e Racing. Então, é um Uma mini campeonato argentino para Uma o Flamengo, curiosidade. que eu acho que são mais acessíveis. São argentinos, são aguerridos, são loucos, mas o Flamengo, tecnicamente, é bem superior. Eu acho que tem tudo para chegar à Não final. O subestime os pode- hermanos. Não estou subestimando. A gente até Não, fala- não, tem a lógica gente que está você tá falando, falando tem lógica. sobre o que a Eu gente só vê. acho que é meio casca de banana, assim. Eu acho que tecnicamente os times brasileiros são melhores que os times argentinos, em sua maioria. Mas os times argentinos, às vezes, eles quebram essa escrita com outras coisas, outros ingredientes que eles colocam em campo. O Flamengo teve eliminações para times argentinos nos últimos anos, times em que o Flamengo era muito superior. O momento é outra O agora, Vélez, né? a última, se eu não me engano, não foi. A última foi pro Olímpia, mas antes do Olímpia, se eu não me engano, foi um time argentino. Não se lembra se foi o Vélez. O Flamengo já perdeu para times argentinos nos últimos anos, times que claramente o Flamengo era muito superior. Não, vamos se ater o momento. Eu não tô vamos se ater o secando. momento, Não é que eu vamos se esteja. ater o momento. Não é que eu esteja secando. Os 3 Brasil. times que estão do outro lado da chave, junto com o Flamengo, são times que estão, inclusive, num momento ruim Olha, do futebol sabe que argentino. tem uma- E o não, momento do Flamengo é bom no Mas futebol tem uma brasileiro. curiosidade. Fazia muito tempo que o futebol argentino não chegava nessa fase da competição com Sim. mais times que times brasileiros. A gente tem 4 times argentinos e 3 times brasileiros. A gente já tem um argentino garantido na semifinal. É o único país que já tem um time garantido Porque na tem um semifinal. confronto argentino. Porque tem o confronto.
A gente tem essa chave com o Estudiantes, que talvez seja o mais fraco desses argentinos. O Flamengo deu um pouco de sorte, o Estudiantes é só oitavo no campeonato argentino. Se classificou na marra, empatando em casa com o Cerro Porteño, perdeu em casa pro River Plate. Então é acessível. O Palmeiras pegou uma encrenca maior, pegou o melhor argentino. Que tá num péssimo momento o River Plate Não, também. não, acabou Quase não chega às quartas de final. É o melhor argentino. Se classificou nos pênaltis contra um time ruim. É líder Libertadores, do é Apertura. É Libertadores. líder do Apertura. Ganhou o clássico fora de casa em La Plata contra o Estudiantes. Se classificou em primeiro lugar do Contra grupo. quem? Estudiantes, Se não classificou- conta. Se classificou em primeiro lugar do grupo. É o melhor argentino. É o único argentino que tem um nível semelhante ao dos brasileiros. É o River Plate. Que é o que corre por fora. É a maior encrenca que pegou. E ainda foi o assim está Palmeiras. inferior aos 3 brasileiros. O River Plate hoje, se fosse jogar contra o Flamengo, Palmeiras e São Paulo, ele não seria favorito em nenhum dos confrontos. Os 3 favoritos são Flamengo, Palmeiras e River Plate. Eu apontaria esses. E o Racing correndo por fora. Eu Desculpa, aponto o São Paulo também. São O Paulo está fazendo tá um numa bom, crescente, mas eu acho bom que momento do São tá Paulo. numa crescente. Venceu o Botafogo, tá numa crescente. Mas hoje, em favoritismo, eu colocaria Flamengo como principal favorito, Palmeiras em segundo, River Plate terceiro, Racing em quarto e São Paulo em quinto. São esses o que eu colocaria. E aí Vamos mudar essa ordem aí. Flamengo, Palmeiras, São Paulo e River Plate. Ainda tem um detalhe. Sólido. São Paulo e Palmeiras fazem o jogo de volta em casa. O Flamengo joga primeiro em casa e decide O fora. time da LDU é enjoado também, viu? O São Paulo não é pra estar comemorando E muito. tem no a Chaves, questão né? da altitude, né? Mas até que lá não é tanto, né? Mas incomoda, Lá né? lá é pouco. 3 mil metros acima do... Não, acho que não é. Acho que não é. Quito, Não, acho que Quito não é tudo isso, não. La Paz é que é um pouco mais, acho que. Eu não sei, eu não sou especialista em Não, altitude, mas é eu acho muito, que é muito. Geralmente acho que é 2 incomoda. quebrados. Mas incomoda um A pouquinho. Não é partir a de mesma 2.000 coisa. metros já é alguma coisa. Uma coisa é você jogar... Mas o time da LDU é bom jogando fora da altitude. Sim, também. Ele joga bem na baixitude, como se diz. Na baixitude também. Joga bem na altitude e na baixitude. 2.800 metros. 2.000. 3.000, Então, assim, considerável. Chega a ser os 4 incendiel alto, onde o Brasil jogou. Mas é o L meio. É o L meio do campeonato. Mas é duro. Eu acho que o Flamengo, dos times brasileiros, é o que pode, se não construir um resultado positivo em É jogar em casa. casa primeiro. É o primeiro jogo em casa, pode construir. Agora, Eu acho que vem. Palmeiras e São Paulo Osso. jogam fora. Osso. E trazer decisão para dentro de casa na Libertadores é muito complicado. O Palmeiras tem que sobreviver ao jogo contra o River Plate, no Monumental. Tem que sobreviver. Eu acho que o Palmeiras ganha lá. Se o River já é forte, no Monumental ele é mais forte ainda. Acho que o Palmeiras tem que sobreviver esse jogo, O trazer um Palmeiras empate. tem que lá levar na em consideração Ele o tá que falando isso aí só aconteceu pra no zicar o passado Palmeiras. recente, né? O Palmeiras venceu um jogo de, se eu não me engano, era semifinais contra o mesmo River E Plate, sofreu em 3-0 e perdeu de 2 lá. no Allianz Parque, né? Não, foi. Ele venceu em casa e foi jogar contra o River com uma vantagem muito grande e quase deixou ruir a vantagem no Monumental de Nunes, porque eu tô explicando. Eu acho que é o inverso, Não, mas foi enfim. Ele construiu uma boa vantagem em casa e no Monumental de Nunes ele ruiu assim tal, quase se desmanchou e quase perdeu a classificação. O Rocheta pode conferir pra gente aí esse duelo Não pode que... ter tido os dois casos, mas eu lembro Eu desse. me lembro bem que desse. o Palmeiras fez 3-0 no Monumental de Nunes, que foi surpreendente o resultado, levou para o Allianz Parque a final, todo mundo achava que estava classificado, e o River Plate aprontou. Fez 2-0 e por pouco não fez o terceiro. Aliás, teve um gol anulado, que foi muito Ficou balançado. polêmico, muito questionado, enfim. Não é fácil, porque nessa fase da competição a tradição pesa muito, né? E o River Plate tem um time... Eu acho assim, em outras competições, eu ficaria calado para trazer esses clubes brasileiros trazerem a decisão para dentro de casa. Porque se pegar um resultado, principalmente contra essas duas equipes, se pegar, por exemplo, um resultado de 1-0, que é o que eles vão tentar fazer, É acessível. eles vão tentar segurar o resultado fora de casa para complicar a vida dos brasileiros. O Flamengo não. O Flamengo pode fazer essa diferença, O Estudiantes. fazer essa diferença grande em casa e vai sofrer um pouco, porque eles vão catimbar, vão botar pressão e tal. Então, a chance do Flamengo se classificar está bem maior do que São Paulo e Palmeiras. Porque Libertadores contra argentinos não é só futebol. A gente sabe Tem disso. todos os A gente bastidores. acompanha essa brincadeira há muito tempo. Não é só sobre jogar melhor. Eu citei o exemplo do Flamengo, mas tem outros times brasileiros que perderam para times argentinos que eram inferiores. O próprio São Paulo já eles perdeu, têm- foi eliminado eles pelo têm- Tajeres, eu me lembro uma época. Isso que nos é um time últimos muito anos, inferior. diminuiu, tanto que o futebol brasileiro tem tido extrema supremacia nos últimos anos. A hegemonia. Mas- 19 para cá só tem título de time brasileiro. Porque o abismo financeiro ficou muito grande e o futebol brasileiro conseguiu se sobressair. Realmente, os melhores argentinos, inclusive, jogam aqui.
Mas ainda é uma casca de banana muito grande você enfrentar um time argentino, mesmo sendo um time inferior ao seu. Isso vale para Flamengo contra Estudiantes. Não digo que vale para o Palmeiras, porque eu acho que o River é naturalmente no mesmo nível do Palmeiras, então não acho que é o Vai ser caso. mais equilibrado. Esse alerta é mais para o Flamengo, que enfrenta um adversário onde ele é favorito. Eu vi os comentários dos argentinos quando foi anunciado o confronto. Eles vi não sei o quê, mas é bom que o favoritismo é todo deles. Nós somos azarões nesse confronto. Historicamente, Eles sabem que são azarões nesse confronto. Isso é perigoso pro Flamengo. historicamente o Flamengo comete às vezes o que a torcida costumeiramente chama de flamengada, que não chega a ser uma tragédia, mas É o que a decepciona gente demais, chama né? de Perde cheirinho. jogos importantes, Ó, é eliminado por times mais fracos. Cheirinho. Exatamente, isso aí que os antes falam, né? Cheirinho. E o Flamengo já sofreu muito, o torcedor do Flamengo já sofreu muito com isso. Só que agora é diferente. Treinador muito capacitado. Felipe Luiz, inclusive, recebeu essa semana que passou convite do Fenerbahçe da Turquia, rejeitou, disse que não, o projeto dele é por aqui primeiro, ganhar título aqui, se consolidar, porque eu acho que ele tem mercado na Europa futuramente. Vai Ele está ter. planejando Futebol muito bem, espanhol, principalmente. planejando muito bem sua carreira. Claro que Muito pé no chão. Claro que o futebol europeu Ele está vai ser de técnico olho do Atlético nele. de Madrid, quando o Simeone sair. Possivelmente tem também essa possibilidade aí, né? E claro que o futebol europeu está de olho no Felipe Luiz. Agora, ele quer primeiro adquirir experiência aqui, que é Ganhar uma títulos. ótima escola, né? O futebol sul-americano, que aqui tem de tudo, tem catimba, tem Ele dedo pode no olho. até Ele ser o chega- sucessor do Ancelotti na seleção. Só que o Flamengo não corre o risco com o Felipe Luiz dessa flamengada, nesse duelo Não contra corre? Estudantes. Não, porque o treinador é muito obcecado. O Felipe Luiz não dorme, ele estuda, ele está sempre ali procurando uma forma do Futebol time não é melhorar. ciência exata, Francisco. Mas Futebol ajuda não é ciência Mas exata. ajuda muito. E a obsessão do Felipe Luiz, o estilo de jogo que ele tem colocado para o Flamengo impor em campo, né? Pressionando o adversário, o time jogando muito rápido, muita velocidade, muita triangulação envolvendo o adversário. Isso a gente está percebendo que o time não está deixando a peteca cair. Até mesmo no tropeço contra o Grêmio, no Campeonato Brasileiro, que foi 1-1 no Maracanã, o Flamengo criou muita chance de gol. Agora, a bola não o Atlético entrou. Mineiro na Copa do Brasil, foi o que aconteceu. Eu acho que ali passa Copa, muito, Francisco, Copa, mas acontece passa isso, muito pela prioridade do time. O Flamengo Não, mas meio o que Flamengo largou o entrou primeiro não, jogo. Não largou, não. Jogou Não, um time largou. lá, reserva no Maracanã, perdeu de 1-0, depois venceu o jogo da volta e foi eliminado nos pênaltis. Aconteceu o que acontece em Copas. Nem sempre o melhor time ganha. Basta Mas uma noite ruim, uma noite que as coisas não dão serve certo, de que a bola desculpa, não entra. Aqui não serve de desculpa, mas o Flamengo sempre deixou claro que a Copa do Brasil não é prioridade, não era prioridade. Vamos dizer Se isso quando chegasse perder a lá na final e ganhasse, ok, tudo bem, mas se não conquistasse, também está dentro do planejamento do clube. Por quê? O Flamengo entende que largou o Brasileirão nos últimos anos E aí tá e correto. prioriza agora o Campeonato Nacional, que eu acho que Mas não foi por isso que o Flamengo mas- foi eliminado mas da eu Copa acho- do Brasil. mas, Vamos usar isso como desculpa. mas eu acho que Eu acho assim, é Foi por uma isso. noite ruim. Então o time. Flamengo não corre o risco Eu de acho- ser eliminado eu acho- agora nesse jogo contra Estudantes, Não que corre cometeu uma flamengada num adversário teoricamente muito inferior, porque o Felipe Luiz é um cara muito Eu acho presente, que que cobra demais dos jogadores, eu pede muito foco. A gente tá vendo, por exemplo, Eu acho o Renato Gaúcho fala, ó, meus jogadores se Eles deviam desligam. poupar jogadores contra o Vasco, né? Bota o time misto. Não, eu acho que vai Bota o time poupar reserva. mesmo. Fraldinha. O reserva ganhou do Vasco também. Vai Eu botar acho o assim, bebê em campo. Eu acho assim. Mas só para finalizar, eu acho que o Felipe Luiz não é um treinador que deixa seu time relaxar em nenhum momento. Eu tô percebendo isso, tá dando gosto de ver o Flamengo jogar, porque mesmo quando não vence, tem uma entrega muito grande, diferente de outros momentos. Criou-se um ambiente de festa, aí o Flamengo vai lá, comete a flamengada, decepciona no Maracanã. Esse jogo contra o Grêmio mesmo tinha aquela história lá do Atlético. anão, do Grêmio, que o Flamengo sim. tropeçou de 1-1, empate, que todo mundo dava como certo, vinha de goleada de 8-0 em cima do Vitória, não, vai golear o Grêmio tava com medo, mas aí o Flamengo criou um clima de festa, anúncio do patrocinador Master na camisa, aí botaram o Alexandre Pires no intervalo para Impressão que tocar, eu não tenho sei é que o o quê, Francinito- tinha uma festa lá, impressão que eu tenho é- desconcentrou A o impressão que eu time. tenho é que Jogador não pode ouvir pagode. Aí agora não tem isso, então o risco do Flamengo... Francinito só perde os Francinito jogos acabou de O dar. Flamengo só perde os jogos O quando quer. Francinito acabou de dar o ponto fraco não é do assim Flamengo. não, viu, filho? Jogo no Maracanã, Qual é o time? botar banda de pagode e ó.
É só criar um clima de festa. Ei, Calma, não pode ouvir Qual a pagode. defesa menos vazada do Brasileirão? Flamengo. Qual o Tu time pode que dar os menos números que tu que quiser, mais sofre é gols? futebol, Francisco. Agora, Mais faz Futebol, gols? o Flamengo. Davi Mais bate posse de o bola? Golias. Flamengo. Tudo isso. O Davi Agora- vence o Golias do Agora, futebol. o que não dá para se justificar é, por exemplo, o isso não é Flamengo. fácil, isso, não é, isso é raro. Eu acho muito, assim, muito furado esse argumento de assim, não, nós deixamos a Copa do Brasil para focar no Brasileirão. Eu Copa acho do Brasil, o valor é mais alto, financeiramente é mais relevante para o clube. Segundo, é o caminho mais rápido para a Você Libertadores. acha mesmo que o Flamengo está preocupado com dinheiro? O Flamengo perdeu porque quis, Daito. Entendeu, não? O Flamengo está O preocupado Flamengo com dinheiro. quis perder a Copa do Brasil para ficar mais livre para Libertadores. Vamos Segundo os flamenguistas, foi isso entender aconteceu. que o Flamengo quis. colocou como prioridade o Campeonato Brasileiro e aceitar isso. Gente, isso não é fácil. Se de cair na aceitar. Libertadores, vai dizer que foi porque quis também, porque tava focando Não, no nada Brasileirão, disso. que não ganha muito tempo. Será? Vamos ver. Acabou Flamengo- nosso tempo, deixa eu Considerações finais, Campeonato antes da gente encerrar Brasileiro aqui o vai programa. ganhar. Deixa eu só dar um recado. É. Minhas considerações são só um recadinho. Tem novidade, né, Monturil? Corrida Meio Norte, para quem ainda não sabe, entra no portal Meio News, tem uma página específica sobre a corrida, lá tem o link para inscrições. Corrida top, única corrida do Piauí com transmissão ao vivo, categorias, premiação por faixa etária, tá top demais, não deixe de participar. Vai ser no dia do Piauí, homenagem ao Estado, na Marechal, vai lá no link no Meio News e faça sua inscrição. Não percam, porque lá vai ter o X1 da corrida entre Vai França correr. Finito e Marcos Monturil. Só vou Não, eu vou ficar só na trabalhar em transmissão. arquibancada, eu vou ficar só na torcida lá para vocês. Tomando água de coco. Valeu? Foi? Esse foi o contra-ataque de hoje. Minha água com açúcar e Thalita. Que aí a gente vai, se quiser conferir e rever esse programa novamente, vai lá no nosso canal no Meio News, no YouTube. E hoje, às 10h40, na Rede Meio Norte, para todo o Brasil. Então você confere todo esse bate-bola aí dessa segunda-feira com Libertadores e Brasileirão. Próxima segunda-feira a gente está de volta. Até mais. Valeu! Valeu!